Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Estamos iniciando um programa muito especial hoje com uma pessoa que é muito conhecida e que já fez parte da Academia de Letras e está retornando, o que nos honra muito e nos dá muita alegria. Olá, professor Irone Andrade, tudo bem? Tudo muito bem. Minha saudação, Sueli, em primeiro lugar, com os cumprimentos pela forma magistral com que tu conduzes as entrevistas. Minha saudação aos nossos companheiros, nossos parceiros de academia, e também a razão de nós estarmos aqui, que são os telespectadores. Isso. E a literatura, não é? Porque nós respiramos literatura. A academia pulsa literatura, não é verdade? Então, houve uma produção muito grande agora na pandemia do Covid. Houve uma superprodução entre os acadêmicos, não é? E a gente fica doido lendo tudo o que aconteceu durante esse período. E eu quero lhe parabenizar por esta obra aqui, Crônicas, a infância e a juventude de uma pessoa ambiciosa, que é uma obra de arte, porque escrever coisas simples do nosso cotidiano, coisas que nos vêm à memória de quando nós éramos crianças, quando nós éramos simples, quando nós tínhamos nossos pais, quando a gente escreve sobre o que é bem prosaico, com arte. Não é para qualquer um. Então eu quero lhe dar os parabéns por essa obra aqui. Mas primeiro, antes da gente dissecar esse livro aqui, eu quero perguntar, quem é você? Como você se define? Posso te chamar de você? Tu. Tu, tá bom. Fica à vontade. Bom, né? tá bom. Bem, por onde eu vou começar? A minha origem está nesse livro, é super humilde, trabalhador braçal na agricultura. Sim. Saí lá da agricultura com 18 anos. Nessa idade eu fui desligado do internato, porque o meu português não tinha conserto. E aí o professor de educação física saiu em meu socorro e conseguiu mais um semestre para ver se de fato não havia conserto. E aquilo foi a porretada no crânio que o ser humano precisa receber para acordar para a vida. E aí então comecei a estudar e tal. Hoje eu sou professor. No último sábado houve a comemoração de 49 anos como professor. Eu sou advogado, tenho muitas especializações. Fui sempre não, depois da porretada no crânio, eu virei assim, me tornei um leitor assim, obsessivo. E comecei a escrever. Confesso que eu tenho muita facilidade para escrever, mas ainda me falta tempo para escrever, porque eu trabalho muito. E esse livro aí, como tu disseste, foi fruto da pandemia. Sim. Isso aí é resultado, para quem critica tanto,
do Fique em Casa. Eu fiquei em casa, e aí então ocorreu o parto de uma gestação que já se prolongava por anos a fio. Tinha muita vontade, né, de perpetuar coisas que são caras, não é? Na verdade, eu sempre dei preferência a obras didático-pedagógicas, no campo Como um da bom redação, professor. do português e da literatura, da oratória também. E eu não admitia para mim sacrificar, entre aspas, o tempo que eu poderia dedicar à produção de obras didático-pedagógicas para mergulhar na produção de obra puramente literária, como é o caso, são crônicas, apesar da pressão da minha mulher, a Inês, que para mim é a Inezinha. A Inezinha. Dos meus filhos, o Rodrigo, que já tem 42 anos, e da minha filha Franciele, que tem 38. Então eles diziam, especialmente os meus filhos, pai, essas coisas que tu viveste na infância, esses costumes, essas tradições, essa vida em família, com respeito, essas dificuldades para estudar, para sobreviver naqueles tempos, isso tudo, se ninguém puser num livro, se perderá. Sim. Então eles insistiam para que eu transformasse isso aí em livros. Sim. E aí veio a pandemia. Sim. Diz que Deus escreve direito por linhas tortas, às vezes, ou nós entortamos as linhas. E o parto, como eu disse há pouco, aconteceu. Não? Aconteceu. Aconteceu. E que bom, a gente que agradece, viu, por ter acontecido esse parto. Mas eu queria te contar que esta realidade da dificuldade de encontrar, por exemplo, na sua infância, né, não havia biblioteca na escola, não havia biblioteca na cidade, não havia, não é? Vocês procuravam ler o que dava, né? O que caía no pé. Bom, eu estudei, com 56 anos eu fui estudar filosofia. E lá eu encontrei meninos que ainda têm essa realidade. Eu tive 9 colegas paraguaios. E eles foram alfabetizados em espanhol. E entraram numa faculdade de filosofia e eles conseguiram se tornar pesquisadores. Não todos, lógico, mas são meninos que vêm de um meio muito humilde, muito precário, e eles geralmente entram nesse meio para poder estudar, não necessariamente porque tem uma vocação religiosa, não é? Então eu conheci essa realidade e ainda existe, sabia? Sim. Os meus filhos estudaram no Menino Deus e lá também eles conheceram esta realidade assim de pessoas que vieram de lá do interior com 12 anos sem ter tido nunca uma biblioteca à sua disposição, e aí eles tinham que esperar que eles progredissem, e aí o estudo se dava com mais vagar, com mais consistência, sabe? Eu agradeço muito a esses meninos. Eu agradeço muito a esses meninos também na faculdade de filosofia que eu fiz. Não há idade para nada. Ninguém nasce gostando de alguma coisa. O ser humano aprende a gostar.
É mesmo? Aprende, evidentemente. Está provado que mais do que o simples gostar, que é epidérmico, querendo realmente aprende-se a amar, que é muito mais profundo. Amar a gente tem que exercitar, porque senão não existe. Isso não é nada em termos de cultura, é automático, nada ocorre por acaso. A pessoa tem que querer, mas com a visão da Marta Medeiros, que escreveu uma crônica sobre que coisa é o querer, que todos querem. E todos querem normalmente as mesmas coisas: a paz, o bem-estar, a fraternidade, saúde, conforto. Mas por que, se todos querem, nem todos conseguem? Porque nem todos sabem querer. O querer tem que ser visceral, não de casco. Ninguém, por exemplo, nasceu gostando de novelas. E muita gente se torna fanática por novelas. Ninguém nasceu gostando de futebol pela televisão, mas assistiu e se tornou fanático por aquilo ali. Ninguém nasceu gostando de cinema, mas passou a exercitar e passou a gostar. Assim também ninguém nasce gostando de ler, mas basta começar a ler para se apaixonar pela leitura. O livro não cai no colo, né? O livro não cai da prateleira, precisa um intermediário. Exatamente. Né? Por isso que se diz, o professor que despertar um aluno pelo gosto, pela leitura, já terá cumprido o seu papel. Já. Por quê? A pessoa que lê é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa conectada com o mundo. Nunca ninguém se arrependeu. Jamais. Ninguém se arrependeu de ler, não é? Jamais. Santo Tomás de Aquino disse: eu temo o homem de um livro só, com várias interpretações. Há pessoas que só leem um livro e ficam repetindo aquilo automaticamente. Há pessoas que não têm a sorte, às vezes, de ler o melhor livro. Mas ele não temia o homem de um livro só por isso. Por quê? O desejo dele era que o homem, o ser humano, lesse muitos livros. Por quê? Quem lê mais, vive melhor e é mais feliz. E tem um discernimento diferente, né? Totalmente diferente. No mercado de trabalho brilha, nas relações sociais brilha, Sim. No mundo cultural nem se fala. E é uma pessoa mais humilde. Extremamente. É uma pessoa que sabe que não sabe. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente sabe que tem tanta coisa ainda para explorar, não é verdade? É aquilo que o filósofo Sócrates disse: Sim. Só sei que não nada sei. Então, é isso aí. O mundo é tão amplo, o mundo é tão incrível, o mundo é tão espetacular, que quanto mais nós lemos, quanto mais nós achamos que sabemos, mais consciência nós tomamos de que não sabemos. Isso. Ironi, eu sinto te dizer que o nosso primeiro bloco está acabando.
e eu estou muito entusiasmada. Nós temos ainda 15 minutos, então a gente vai se despedir por um instante dos nossos espectadores. Daqui a pouquinho a gente volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta então com o nosso querido professor Irony Andrade e o seu livro Crônicas, a Infância e a Juventude de uma Pessoa Ambiciosa. Esse livro trata muito da infância dele e do que movia a vida da família, o que movia a vida lá no Segredo. O meu pai falava muito nesse lugar, né, que é perto de Arvorezinha, não é isso? Isso, distrito de Arvorezinha. Isso. Então, o que movia, como que se fazia o comércio ali, como que se fazia o transporte das coisas. E são crônicas muito interessantes. E ele usa as palavras da tecnologia da época. E aí ele tem o trabalho de explicar dentro do texto literário, o significado daquelas palavras. Então, todas as pessoas que leem esse livro ficam sabendo como que funcionava uma carroça, como que tipo de calçados a gente usava, como é que a gente lidava com o frio, não é? Que tipo de roupas e tal. Aí ele dá um salto para a juventude dele. Como o professor Irony é uma pessoa tão inteligente que, com o que havia ao seu alcance, né, na época, antes dos 18, 19, o que havia ao alcance dele, ele usou, e usou muito. E o que aconteceu? Ele deu um salto de qualidade. Eu classifico isso como um salto de qualidade, com uma pessoa inquieta e que queria fazer diferente, que queria fazer o novo. Não o diferente, o novo, não é? E foi aí que nasceu o quê, professor Irony? Exatamente, exatamente. É muito importante, né, pontuar nesse momento um fato. A vida, ela é feita de oportunidades. O segredo do viver bem, o segredo de qualquer sucesso, dentro dessa teoria de que nada ocorre por acaso, consiste em aproveitar as oportunidades. E, no meu caso, eu cheguei a repetir o 5º ano primário na época, em que o ensino dividia-se em primário, ginásio, 2º grau e faculdade. Uhum. Quando eu terminei o primário, 5º ano, eu não queria parar de estudar e eu repeti o primário. Claro. Esperando uma oportunidade. E aí a oportunidade, já com 18 anos, surgiu. Sim. De eu continuar os estudos para me tornar professor e técnico agrícola. Quero dizer,
o cavalo passou encilhado e eu montei. Você pegou o cavalo, exatamente. Aquela história de que o cavalo não passa encilhado 2 vezes é correta. Por quê? Antes de passar a 2ª vez, alguém monta. Então, aí está a essência de a oportunidade. Surge, a pessoa aproveita. Até porque é conhecimento bíblico, mas sustentou até os pensamentos de Albert Einstein. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Por isso que o Albert Einstein também dizia, nada é impossível. Aproveita-se o limão e se faz dele a limonada. Apareceu a oportunidade e eu tirei dela o máximo que eu podia. Não me considero absolutamente assim tão brilhante, tão inteligente. Eu acho que eu sou uma pessoa esforçada, só isso, né? Só isso. Porque o esforço humano, ele faz a diferença. É pelo esforço humano que a gente começa a ler, a gente começa a estudar, a gente começa a trabalhar, a gente começa a lutar pela própria sobrevivência. Mas para ter uma visão de que eu posso fazer mais desse limão, mais do que uma limonada, não é para todos, professor Ironi. Conta do seu método, que é consagrado já, que já é adotado. Conta para mim, eu não conheço o seu método, mas eu quero conhecer. Então, eu sempre fui um aluno nota 10 em matemática. Sempre fui apaixonado pela matemática. Por quê? Porque eu gostava. Gostava por quê? Porque eu aprendia. A pessoa gosta daquilo que aprende, que entende. Sim. Os professores não vieram ao mundo para ensinar, e sim para facilitar a aprendizagem dos alunos, motivando-os. Sim. Como? Tornando a compreensão simples. Sim. E eu pensava, eu quero ensinar... Como é que a matemática é exata? Exata, sequencial, lógica. E eu pensava, eu quero ensinar português aos meus alunos... De uma forma... Exatamente. Sequencial, continuada, lógica, reflexiva, para que os meus alunos aprendam português como eu aprendia matemática. Claro. Por que hoje as pessoas têm tanta dificuldade em aprender português? Porque o conteúdo tornou-se uma colcha de retalhos. Chata. Chata por quê? Aí nós voltamos à tese. A pessoa gosta daquilo que sabe. A pessoa gosta de um texto, se entende o texto. A pessoa gosta de um livro, se entende um livro. A pessoa gosta de uma aula, se entende o conteúdo da aula. Nós gostamos daquilo que aprendemos, que entendemos, compreendemos. E aí, eu, num período aí de 17 anos, praticamente, e isso está no 2º volume, que aí é uma trilogia, daí vai sair uma trilogia. Eu me decepcionei quando comecei a dar aulas de português, justamente porque nós seguíamos livros e os livros fragmentavam o conteúdo. Então, num período aí de 17 a 20 anos de profissão, eu me preocupei em colocar os conteúdos na sequência lógica, com a exatidão matemática, para um aprendizado
reflexivo. Deu trabalho? Bastante. Inclusive, problema de saúde muito sério, muito sério. E o diagnóstico foi estresse em último grau. Porque vamos tomar o campo em que tu te sentes realmente assim, muito bem, e tu és uma autoridade. Filosofia. Se nós lermos O Mundo de Sofia, por exemplo, nós vamos ver que lá no início as coisas eram meio rudimentares. Sim. Mas alguém começou. Começou para que outros dessem sequência. Sim. Sim. Agora, esse dar sequência a alguma coisa, como o português, que já é ensinado há meio século, de forma equivocada, absurdamente absurda, é difícil. É difícil. Eu tenho Até porque eu acho que latim é básico para a gente aprender português, ou não? Totalmente. O nosso E não existe mais isso, né? O nosso idioma, ele tem duas origens. 85% dele advém do latim e 15% advém do grego. Eu tive hoje já é uma mulher casada, uma sobrinha, que quando pequena, ela dizia para a mãe, mãe, o tio Ironi engoliu um dicionário. E eu achava engraçado, porque ela ouvia, curiosa, ouvia uma palavra diferente. Se ela não estivesse próxima de mim, ela pegava o telefone, pequenina ainda, e ligava. Tio Ironi, o que é tal coisa? Sim. E eu desdobrava no latim que eu havia tido, no grego que eu havia tido, e dava a resposta. Sim. Porque quando se conhece um pouco de latim, não precisa conhecer muito, um pouco de grego, a pessoa não precisa mais decorar, ela vai desdobrando as palavras. Nesta semana eu dava uma aula só para ilustrar e surgiu a autópsia e a autopsia. Por que duas pronúncias e as duas corretas? Aí eu expliquei, no latim nós temos o prefixo auto, autopsia. No grego nós temos o prefixo autos, de onde veio a autópsia. Isso é uma coisa que quem teve latim e grego não precisa decorar. Mas aí, aquela história, Sueli, em educação, infelizmente, as reformas são sempre para pior. Para pior, exatamente. O aluno começa a gente a reclamar. começa a nivelar por baixo, nivelar por baixo, nivelar por baixo, cada vez mais. Por quê? O aluno reclama de que é difícil, de que não gosta, então vamos tirar do currículo. Não. Vamos descobrir o novo. Exato. Vamos descobrir o novo. Vamos motivar o aluno, não roubar-lhe algo tão precioso quanto latim e grego, por exemplo. As reformas querem facilitar as coisas e diminuir custos. Sim. A própria reforma do ensino de 1971. Os 5 anos primários e os 4 ginasiais foram reduzidos para 8. Porque muita gente que está por aí
concluiu o 8º ano do ensino fundamental. Uhum. Eram só 8 anos. Por quê? Para economizar um ano. E aí, afundou. Tanto que se deram conta de que tinham que repor aquele 9º ano, dos 5 do primário e os 4 do ginásio. E aí voltou a 9 anos. Então, as reformas, elas são para facilitar e economizar. Mas assim, como é que deputados que às vezes são políticos de carreira, né, não têm outra profissão, como é que deputados legislam sobre educação? Como que senadores, né? Claro que ali existem professores, existe gente especializada, mas não são eles que ganham as discussões. Mas, Sueli, tu deves lembrar, até porque são fatos um tanto quanto recentes. Sim. Comissão de notáveis. Essa ideia surgiu para quê? Para consertar esse processo legislativo desautorizado em termos de cultura. Mas daí a ideia de que não é democrático sepultou a outra ideia das comissões de notáveis. Porque o que é um parlamento? Um parlamento é a representação da sociedade. Sim. Nós precisamos de um representante de cada setor, Sim. Não é verdade? É verdade. Com E certeza. existem os que são especialistas numa área, outros Exato. noutra, outros... Eu tenho a maior admiração. Nós temos um vereador, eu não vou dizer o nome dele, mas ele me disse, olha, eu não entendo de política, eu entendo da minha profissão. E eu me candidatei de tanto reclamar, eu resolvi fazer alguma coisa pela minha profissão. Eu disse, ótimo, você está representando a sua classe. Exatamente. Agora, é tão antigo o ditado, ovelha não é para mato. No mato, a ovelha se enrola e não sai do lugar. Sim. É como cada macaco no seu galho. Sim. Então, o que acontece? Esses representantes, com justiça, representam camadas da sociedade. Isso é democracia. O equívoco está no meio de tanto desperdício de dinheiro público, os parlamentos não se assessorarem de técnicos de cada área. Porque cada gabinete tem especialistas e quem entra ali são Exatamente. apaniguados. Exatamente. Eu tive uma curiosidade, não faz muito, em fuçar no site do Congresso Nacional para ver, por exemplo, quantos professores de português havia contratados para revisar os textos das leis. Nenhum. E aí o que acontece? Saem essas leis mal redigidas. Depois mal interpretadas. E dá nisso que a gente vê aí um judiciário abarrotado. Por quê? Porque as assessorias que deveriam sustentar todo esse funcionamento, elas não existem. Elas não existem. Absolutamente sem querer tirar o mérito de que um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador,
Todos eles representam o povo na sua essência. Exatamente. É o segredo da democracia. O governo de todos para todos. 10. Sim. Agora, o que não se pode admitir é um órgão como o Congresso Nacional, com o custo... Não ter a assessoria necessária Exatamente. para elaborar o que precisa Exatamente. ficar perfeito, não é? Dentro de critérios, dentro de Exatamente. técnicas, colocar a língua portuguesa numa sequência lógica. Não precisa saber português. Fonemas, o mínimo do mínimo, que são representados pelas letras, que formam as sílabas, que formam os vocábulos, que formam as frases, que formam as orações, que formam os períodos, que formam os parágrafos, que formam o texto. Isso. É uma sequência lógica. Isso. Irani, Sim. isso tudo vai estar aqui dentro daqui a pouco, não é? Esse método... De não. certa forma, Mas nós precisamos encerrar o nosso programa. Eu agradeço a vocês que ficaram aí até agora. Agradeço ao professor Ironi com todo o meu coração. Eu adorei. E até a semana que vem. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.